seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar, sobre a mulher de Provérbios 31. E a mulher de Provérbios 31, ela é multipotencial. E nós vamos falar um pouco sobre multipotencialidade, sobre Provérbios 31, sobre algumas coisas na Bíblia. Se você assistiu a live passada, vai ver que eu contei ali na live que eu passei por um momento de turbulência ali com a Bíblia Sagrada. Então eu passei por um tempo de inimizade com ela. E depois que eu fiz as pazes com a Bíblia, com a ajuda do Ho'oponopono, alguns textos bíblicos começaram a se revelar para mim de forma diferente. Então, gente, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o que eu como que eu passei a interpretar aqui alguns textos bíblicos e relacionar eles com a prosperidade, Depois que eu fiz as pazes com a Bíblia, com a ajuda do Ho'oponopono. Então, como que está sendo o meu relacionamento com a Bíblia? Essa Bíblia linda, Assim, há algum tempo atrás, a Bíblia para mim era a minha única peça. Era tudo que eu acreditava que existia para me explicar a existência. Então, eu já vivi muito tempo com esta única peça e acreditei que toda a existência estava ali dentro da Bíblia, E a Bíblia, ela realmente é um livro maravilhoso, assim como muitos livros e pessoas que compartilham conteúdo com a gente e nos levam até ter o encontro com Deus, com o Criador, com essa existência, a entender quem somos e o que estamos fazendo aqui. Muito tempo eu andei por aí com essa única peça, feliz da vida, achando que eu tinha tudo que eu precisava. Mas com o decorrer da vida, da existência, um dia eu me deparei com milhares de outras peças. E eu fiquei muito confusa, porque eu pensei, nossa, eu achei que eu tinha, que tudo estava comigo, e não, eu tinha apenas uma peça. E o que acontece? Essa peça é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco e de infinitas peças. E o que a gente faz? A gente pega a nossa peça que nós temos e a gente começa a montar esse quebra-cabeça. E a gente só tem condições de colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça a partir do momento que a gente começa a expandir a nossa consciência. Então a gente começa a conseguir montar estas peças e começa a ter uma visão parcial de como que é a existência, Mas essa visão parcial, ela vai se estender pela eternidade, ela vai se estender infinitamente, porque o único ser que tem condições de ver o quebra-cabeça inteiro, completo, é o todo, é Deus, é o Criador. Ele tem essa capacidade de ver toda a criação. Ele tem a capacidade de estar presente. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, o quebra-cabeça total, só ele tem essa condição. E conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos tendo condições de colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça que se chama existência. E o que acontece? Às vezes você tá com aquela peça e o que você faz? Você encaixa ela no lugar errado. Então, conforme você vai conseguindo colocar outras peças, você vê, essa peça está no lugar errado. Você tem condições de remanejar essa peça para o lugar certo. Às vezes a tua peça está de ponta cabeça e de repente um dia você identifica que aquela peça, conforme você vai expandindo a sua consciência, que ela está de ponta cabeça. Então você vai lá e vira, encaixa ela de uma forma perfeita. E ali perto da tua existência você começa a montar o seu quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça seu não vai ser completo. Por quê? Porque o seu vizinho também tem peças do quebra-cabeça. O seu filho também tem peças do quebra-cabeça. Seu marido.
Todas as pessoas do universo têm essas peças. Então nós vamos montando, montando, e um certo dia você consegue encaixar a sua parte com a parte de outra pessoa. E você vê que combina. E a tua consciência e a consciência daquela outra pessoa expande um pouco mais. Porque você consegue ver um pouco mais da realidade, do que realmente é a realidade. E é isso que eu estou fazendo. E eu acredito que você também tem suas pecinhas aí e que nós vamos conseguir montar um pouquinho mais desse quebra-cabeças hoje e entender um pouquinho mais da existência através da ajuda aqui da Bíblia Sagrada, né? Que por muito tempo foi minha única peça, o meu livro preferido, era tudo que eu tinha. E quando eu vi que tinha outras peças, eu fiquei muito confusa e pensei em jogar aquela peça fora. Mas eu vi que eu precisava daquela peça para montar o meu quebra-cabeça. E voltei a valorizar muito a peça que estava comigo há tanto tempo. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a mulher multipotencial de Provérbios 31, né? Em Provérbios 31 tem um texto que me intrigou muito tempo, né? Quando eu só tinha essa única peça, me entregou muito tempo. Eu lia e ficava até um pouco desconfiada com essa mulher e com a família dela. Porque o que acontece? Em Provérbios 31 tem uma rainha que está dando conselhos para o seu filho, né? Que era rei, que estava reinando. Então ela começou a aconselhar o filho dela, né? Como ele seria um bom rei, o que ele tinha que fazer para ser um bom rei. E tinha uma peça principal para que ele exercesse um bom reinado. Ele tinha que ter uma mulher virtuosa. E ela começa esse texto, ela começa falando, dando conselhos para ele, e a parte que ela começa a falar sobre a mulher virtuosa, ela começa assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Depois você pega, se você tiver uma Bíblia em casa, abre lá sua Bíblia em Provérbios 31, no versículo 10, assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho com alegria, trabalha com fios com as mãos, como navio mercante traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestido de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Então, eu lia esse texto e falava: meu Deus, essa mulher trabalha demais. Essa mulher faz muita coisa. E olha o que o marido dela faz. Faz nada. Ela que está enriquecendo esse marido, ela que vai lá e faz tudo na casa, ela que
faz um monte de coisa. Olha o que essa mulher faz. E quando é mencionado o marido, ele tá sentado de papo. Ele tá de papo. Sempre interpretei esse texto assim. Falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser essa mulher. Nunca vou ter condições de ser essa mulher de Provérbios 31. Não, esse negócio realmente não é para mim. Eu realmente não, isso aqui não é para mim. E eu sempre lia isso daqui. E eu ficava indignada quando as pessoas liam e falavam, nossa, olha a mulher sábia de Provérbios 31. Eu falava, que mulher sábia? Meu Deus, essa mulher é uma escrava. Eu pensava. E eu tinha essa crença, que essa mulher aqui, meu Deus. Então, depois que eu fiz as pazes com a Bíblia, né? E um certo dia, eu estudando sobre mulheres multipotenciais, e tentando entender o que seria essa questão de mulher multipotenciais. E deixa eu te falar o que é uma mulher multipotencial. Multipotencial é a mulher ou a pessoa, né, que está sempre buscando novidade, aprendendo coisas novas, explorando mundos diferentes. São pessoas que não se veem como especialistas de nada. Elas são eternos aprendizes, né? É aquela pessoa que se permite, aquela pessoa que ela não consegue fazer uma coisa só. Ao mesmo tempo, vamos supor aqui, que ela está estudando medicina, ela quer fazer culinária. No mesmo tempo que ela está vendo um vídeo ali sobre expansão da consciência, ela está vendo como tratar bem os animais. Ela não consegue ficar fazendo só uma coisa, ela quer fazer mais e às vezes ela se perde porque ela começa a fazer uma coisa e aquela coisa que ela começou a fazer faz ela ter curiosidade sobre outra coisa. Isso são pessoas multipotenciais. E a mulher de Provérbios, ela é uma mulher multipotencial, a mulher de Provérbios 31. Porque a gente vê claramente que esta mulher, ela não consegue ficar parada. Ela levanta cedo, ela faz roupa, ela vende roupa, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. Ela faz tanto que dá tempo do marido dela ficar lá com as autoridades, lá conversando, levando a vida tranquilamente. E ela não consegue ficar parada. Isso não é um defeito, é uma qualidade, né? Por muitas vezes a gente via isso como uma pessoa sem foco. A pessoa não tem foco, ela não consegue fazer uma coisa só, né? E no caso, a pessoa multipotencial, ela realmente, ela não é que ela não consegue, ela tem tanta curiosidade que ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes ela se sobrecarrega de coisas para fazer. Mas isso não é ruim, ela ama estudar, ela ama fazer, ela ama compartilhar, ela ama aprender, ela ama descobrir, né? E essa é a mulher de Provérbios 31. E como foi que eu relacionei com a prosperidade? Nós, mulheres, principalmente dentro do meio religioso, cristão, nós aprendemos que o marido é o nosso provedor. E ele é mesmo. Ele tem o papel fundamental de estar cuidando da casa, da esposa, dos filhos, né? Ele tem esse papel de provedor. Mas o que aconteceu nos milhares de anos, né? Nós como mulheres, nós fomos muito vitimizadas, nós fomos abusadas, nós fomos coagidas e tiraram a nossa essência, né? Por N motivos, a nossa voz foi calada. Mas mesmo assim, nesse período que essa mulher viveu aqui, ela não tinha voz. As mulheres, elas tinham tantas restrições. Hoje nós estamos vivendo de uma evolução tão grande e há tanto ainda para conquistar. Mas as mulheres, elas não tinham muita liberdade, elas tinham pouca liberdade. Então a mulher tinha que realmente ter uma certa multipotencialidade e ousadia para ser um destaque, para ter o reconhecimento, porque a mulher não tinha voz para nada, ela era banida de muitas coisas.
E é tão impressionante porque a Bíblia, apesar de ter sido usada também para nos calar, ela mostra em vários textos como que realmente a mulher, ela precisa ter um amor próprio e ela precisa entender o seu lugar também como um ser espiritual divino que também tem autoridade. E esse texto nos mostra que nós somos seres espirituais e que nós podemos relacionar a nossa feminilidade com os nossos negócios com tranquilidade, sem peso. Por muito tempo esse texto para mim ele trouxe muito peso, ele trouxe assim uma carga muito pesada, né? Como que aquela mulher ela estava fazendo muito, ela fazia muito, eu olhava e falava, essa mulher faz muito. Mas não, essa mulher ela é muito inteligente. Por quê? Porque tanto há mais de 2000 anos atrás como hoje, nós precisamos cuidar das nossas finanças. Porque o texto diz aqui que ela olha para o futuro e ri. Ela não se preocupa. Por quê? Porque ela está agindo de forma virtuosa, de forma sábia e de forma inteligente. Ela não deixa toda a provisão por conta do marido dela, né? Ele provavelmente tinha os negócios dele e fazia os negócios dele, mas ela também fazia os negócios dela, sem interferir nada com o relacionamento que ela tinha ali com o marido dela, com os filhos dela, e ela tinha os negócios dela. E ela não tinha preguiça em plantar no presente para colher no futuro. Então, todos os passos delas foram estratégicos. Todos os passos dela foram estratégicos. O marido dela tinha confiança, né, nela. Eu imagino que ele falava assim, faça os seus negócios, desenvolva o que você quer desenvolver, eu estou com você, eu torço por você, né? Eu imagino, porque a Bíblia fala aqui no versículo 11 que ele tinha plena confiança nela. Então, o que acontecia no passado? Quando a mulher, né, quando a mulher perdia o marido, quando ele morria, ela não podia simplesmente continuar vivendo a vida dela. Ela tinha que ter uma pessoa que era como, eu não sei explicar bem a palavra, mas é como se fosse um tutor. Era uma pessoa que seria responsável por aquela mulher, por aquela viúva, né? E teria que achar alguém na família que falasse assim, eu vou ser responsável por essa pessoa e vou cuidar dela, dar o sustento, dar uma casa, Então, realmente depende da família. Gente, se hoje as mulheres já são abandonadas, as viúvas, as senhoras já ficam em asilo, em alguma coisa, quando elas não têm uma provisão. Imagine naquele tempo, era como se fosse uma lei, mas um podia ir passando para outro, e ia jogando aquela mulher, né? Outra coisa, né, nos dias de hoje que a gente pode relacionar. Casais que vivem uma vida inteira. Eu conheço casais que viveram uma vida inteira. Conquistaram algumas coisas, criaram seus filhos, e a mulher, ela nunca trabalhou. Ela sempre ficou cuidando do esposo, cuidando dos filhos, e quando ela chegou numa determinada idade, aconteceu alguma coisa com aquele marido que ele simplesmente não quis mais continuar com ela. E aquela mulher não tinha um registro na carteira de trabalho para que ela pudesse ter uma aposentadoria, ela não tinha dinheiro guardado, ela não tinha nenhum tipo de provisão. E o que aconteceu? Aquela mulher penou, e foi muito difícil para ela entender que o relacionamento acabou, entender que ela não tinha mais aquela fonte de renda que ela acreditou por tanto tempo que ia ser a segurança dela. E ter que
com toda essa dor, começar a desenvolver estratégias para ter o próprio sustento. Por mais que... E o que acontece? Quando os filhos ainda têm condições de ajudar a mãe que passa por isso, ainda ajuda, faz alguma coisa, alguns fazem de bom grado, outros de mau grado, outros fazem por obrigação, outros fazem por amor, mas é aquela coisa que sempre está na dependência. Isso numa separação. E muitas vezes também acontece de o casal está vivendo uma vida maravilhosa. O homem realmente vai e fala, eu vou prover tudo para essa família, eu vou dar tudo para essa família. E por falta de administração, não querer compartilhar com a esposa o que está acontecendo, o que está vivenciando, né? Esse homem, ele vai se endividando, e como eu fiquei sabendo esses dias que o Thiago me mostrou uma notícia, um casal aqui em Balneário Camboriú, o homem trouxe a família para cá para passar um momento de férias. E o que aconteceu? Ele não contou para a esposa o que estava acontecendo. Ele queria dar o melhor para a esposa. Ele queria ser o provedor. Ele queria, né, fazer tudo para aquela esposa se sentir feliz, se sentir bem. E o que aconteceu? Ele veio para cá, para trazer a esposa para cá. E a pressão na cabeça dele estava tão grande, ele estava completamente endividado e ele não sabia como contar para essa esposa que ele estava endividado. E o que ele fez? Ele tirou a própria vida. Ele tirou a vida dele no momento que era para ser um momento feliz, especial, um momento com a família. Ele não aguentou a pressão e ele tirou a própria vida dele. Porque ele não sabia falar para a esposa que eles estavam vivendo uma vida que eles não podiam viver, que ele estava completamente endividado, que ele não tinha condições. Então são N coisas. E essa mulher de Provérbios, ela nos ensina a olhar para a nossa vida mulher com responsabilidade. Eu olho para a minha vida com responsabilidade. Então essa mulher, ela deu vários passos em direção à independência financeira dela. Então ela ria do futuro. Se meu marido um dia não quiser, por qualquer coisa, ficar comigo, eu tenho meu sustento. Se acontecer alguma fatalidade e eu perder o meu marido, qualquer pessoa aqui qualquer um dos outros homens da família que teriam que ser responsáveis por ela, imagina, vai querer ser responsável na hora. Por quê? Porque ela tinha condições de se manter. Ela levantava cedo, ela cuidava da casa dela, ela distribuía as atividades, eu imagino que ela gostava da casa toda arrumadinha, com as coisas tudo no lugar, então ela tinha as servas dela lá e ela falava, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, e não fazia isso com peso, fazia isso com alegria. Então ela saía e ela teve uma estratégia, vou comprar, né? Eu vou comprar uma terra, vou plantar um vinhedo, eu vou ter dinheiro desta renda, eu vou fazer roupas para vender para os mercadores. Então, ela por um período de tempo da vida dela, ela entrou nessa, faça você mesmo. E muitas coisas ela fazia aqui para ela. E ela planejava, ela era uma mulher organizada, estava tudo organizado, estava tudo ali no pergaminho, estava tudo no papel. Hoje está tudo no aplicativo, está tudo na minha agenda, o que eu tenho que fazer. Então, ela tinha metas, ela tinha projeto de vida, ela tinha estratégias para que as coisas acontecessem. E nesse período que o marido dela, né, que a rainha aqui estava contando para o filho, até onde que ela sabia, ela já tinha um vinhedo, ela já tinha um comércio de vestuário, ela já tinha ali, o que ela vendeu, olha só, ela foi examinar um campo. Então, ela olhou aquele campo, aquela terra lá, e ela começou a fazer as estratégias dela. Essa terra aqui, eu posso comprar, plantar um vinhedo aqui. E o vinho, até hoje, é um produto, né? Os melhores vinhos são os mais caros.
E ela, eu posso plantar um vinhedo. Então ela tinha que comprar a terra, ela tinha que ter pessoas para trabalhar na terra, ela tinha que plantar o vinhedo, tinha que crescer o vinhedo, tinha que colher as uvas para daí ela fazer o vinho, para dar um tempo lá no vinho, para então ela começar a vender as safras do vinho dela. Então seria um tempo muito longo. Em nenhum momento fala aqui que ela estava pedindo dinheiro para o marido dela para fazer isso. Ela foi. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso e isso. Ela fez várias estratégias para ela comprar a terra, para depois ela pagar esses trabalhadores, para daí o pé da uva lá crescer, para colher a uva, para fazer o vinho. Então, tinha um tempo para isso, né? Então ela pegou e fez tudo isso, né? Porque era a previdência privada dela, era a poupança dela. Mas como eu olhava essa mulher aqui de Provérbios 31, eu não me via tendo esse potencial com ela e ainda eu achava que isso era uma coisa que não devia ser feito. Ela não devia fazer tudo que ela fazia enquanto, sabe? Eu ficava julgando ela, julgando uma pessoa que eu nem conheço, uma história lá de, né? Falar, nossa, essa mulher trabalha, e o marido dela faz o quê? E não é assim. Ele tinha, né, os negócios dele e ela teve a liberdade, a inteligência, a perspicácia de fazer os negócios dela e cuidar da vida financeira dela, independente se o marido dela estava vivo ou morto ou o que for. E nós como mulheres, a gente não pode jogar esse jugo, né, da nossa independência financeira, da nossa liberdade financeira sobre os nossos companheiros com quem nós estamos. Nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Nós temos que criar essas estratégias e desenvolver e olhar assim como eu sou responsável pela minha prosperidade, né? Independente se o meu marido está tendo ações que levem ele a ter uma independência financeira, independentemente se o meu casamento está bom ou está ruim, independente se eu estou muito feliz ou estou muito triste, né? Eu tenho que olhar para mim com amor e falar, eu sou responsável pela minha vida, eu vou cuidar da minha vida financeira. Agora, se você que está vendo a live, né, em qualquer lugar, se você acha que isso que eu estou falando não é o correto, tudo bem, né? Tudo bem. Mas o ideal na minha opinião, é que a mulher, independente do relacionamento que ela esteja bem, ela tem que ter as metas financeiras dela, o desenvolvimento financeiro dela, ela tem que ter o planejamento financeiro dela, ela tem que olhar para a vida dela e falar, olha, eu tenho aqui, tá garantido, eu posso rir do meu futuro, como a mulher aqui de Provérbios, né? Não existia banco, não existia poupança, não existia financeiras, investimentos, coisas assim. Então o trabalho era muito mais árduo. Você pode ver ali que ela fez coisas para vender, ela organizou toda a casa, ela organizava toda a casa, as coisas que ela tinha que fazer, e ela foi cuidar da vida financeira dela, né? Deixa eu ver, conteúdo, isso, gente, ela foi cuidar da vida financeira dela, né? E é isso que a gente aprende aqui com a mulher de Provérbios 31. Então ela é multipotencial. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, né? Por muitas vezes a gente pensou que a gente era a gente que se identifica com essa situação, que era uma pessoa sem foco, era uma pessoa desorganizada, era uma pessoa que não pensava em determinadas coisas, mas não é isso que acontece. A mulher que é multipotencial, ela tem que entender que ela é multipotencial, entendeu? Eu entendi que eu sou muito multipotencial, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso não é ruim. Dentro da nossa cabeça a gente tem que organizar. Olha, eu quero estudar isso. Eu quero fazer isso. Eu quero aprender isso. Isso é legal. Isso é demais, entendeu? Agora, a gente tem que usar essa multipotencialidade ao nosso favor, né?
Então, os nossos movimentos também vão ser múltiplos. Eu vou ter um movimento em direção à minha espiritualidade, eu vou ter um movimento em direção a cuidar da minha vida financeira, eu vou ter um movimento em direção a cuidar da minha saúde emocional, eu vou ter um movimento em direção, né, a cuidar da minha vida familiar. Vou ter todos esses movimentos, múltiplos também, né? Tudo que eu vou fazer, eu vou pensar nos meus pilares. Quais são os meus pilares? O que é importante para mim? Para mim, Charlene, o importante, eu tenho alguns pilares importantes. A espiritualidade é um ponto muito importante para mim e sempre foi, desde que eu me entendo por gente. Tempo de qualidade com a minha família é um ponto muito importante, sempre foi, né? Então, vida financeira foi uma coisa assim que eu sempre quis viver bem, mas eu não cuidava da minha vida financeira. Eu não pensava que eu tenho que dar atenção para minha vida financeira, eu tenho que, já que tudo é amor, Deus é amor e no final a única coisa que a gente encontra é o amor de Deus. Então, todos os meus movimentos vão ser também baseados no amor. Né? Então eu também tenho que dar amor para a minha vida financeira. Então eu tenho que olhar para os meus gastos com amor. Eu vou ter que olhar para as minhas finanças com amor e não ficar com raiva daquilo. Ai, que raiva que eu tenho que pagar esse boleto. Ai, que ódio que chegou o negócio aqui. Ai, que raiva que estragou não sei o que. Não, a gente olha tudo com amor. Quando você começa a olhar as coisas tudo com amor, tudo começa a fluir, né? A nossa vida financeira começa a fluir, a nossa vida espiritual, emocional, tudo começa a fluir. Então, a mulher de Provérbios 31, ela nos deixa lições super importantes para nós que nos julgamos e interpretamos e entendemos que somos pessoas multipotenciais, que não conseguimos ficar paradas e queremos sempre estar fazendo uma coisa útil, nem que esse útil seja somente para nós, entende? Eu estou fazendo uma coisa útil, eu estou o tempo todo fazendo uma coisa útil. Às vezes as pessoas olham, olha, esse negócio não é útil, não, mas para mim é útil o que eu estou fazendo. Então, ela nos ensina isso, essa multipotencialidade. Só que ela é multipotencial e está sempre com o olhar lá, ó. Essa mulher aqui estava anos-luz à frente do seu tempo, né? Enquanto todas as outras mulheres da sociedade ficavam ali apenas esperando a provisão do marido, assistindo o BBB. Ah, é verdade, naquele tempo não tinha BBB, mas tinha os BBB da vizinhança, né? O dia eu estava cuidando da vizinhança ali. Ela estava tendo ações, ela tinha ações para garantir a sua própria segurança no futuro. Ela tinha essas ações, né? Ela não vivia à sombra do marido dela e não aguardava a provisão dele, né? Ela tinha os negócios dela, o marido dela tinha os negócios dele e ele confiava nela. Vai lá, que você é muito inteligente, jamais vou segurar você. Entendeu? A mulher que é multipotencial, né? Às vezes a mulher fala, eu não vou fazer tal coisa, meu marido não deixa, meu marido não quer, não sei o que, sabe? A mulher transmite tanta confiança que ele olha assim e fala, quem segura você, né? Só vai, ó, tô torcendo. É bem assim. Então, o que ela era? Empresária, investidora, né? Como eu falei, fazendo um resuminho aqui, ela cuida das suas emoções e sentimentos. Ela é uma mulher econômica, não é porque ela tem os negócios dela, que o marido dela tem os negócios dela, que ela vai sair esbanjando, não. Ela era uma mulher econômica, equilibrada, tudo aquilo que ela tinha condições de estar fazendo, executando, ela estava executando. Ela fazia as coisas que ela podia fazer. Então ela era uma mulher econômica, né? E ela tinha muitos talentos, né, habilidades
e habilidades a gente desenvolve. Provavelmente o que ela não sabia fazer, ela aprendia a fazer, ela dedicava um tempo e falava, olha, eu preciso aprender a fazer isso, porque eu preciso que tal coisa dê certo, e para dar certo eu preciso entender como que funciona. Às vezes no teu trabalho, tem coisas que você não precisa realmente fazer. Mas no final das contas, para você saber se aquilo está certo, você precisa aprender determinadas coisas para quando chegar a acontecer tal coisa, você saber que dá certo. Para você estar no controle. Então, como ela queria estar ali no controle do que estava acontecendo, porque era o futuro dela que estava em jogo, então ela aprendia múltiplas coisas, né? Dentro da capacidade que existia naquele momento. Dentro da capacidade que existia naquele momento. Hoje é tão mais fácil, hoje é tão mais prático, né? O conhecimento está tão fácil aqui na internet que você vai lá no Google, digita tal coisa, já vem 1 milhão de explicações para você desenvolver suas habilidades em qualquer área que seja, né? Ela não se envergonhava disso. Ela era uma mulher que estava fora do padrão, né, para aquela sociedade. Ela estava totalmente fora. Ela ia fazer negócios, ela ia vendia, ela ia comprava, ela cuidava, ela era uma mulher super moderna. Ela era uma mulher estilo 2021 e ela não se envergonhava de quem ela era. Ela não tinha vergonha, né? E muito menos o marido dela, né? Por ela estar fora daquele padrão exigido ali, do padrão que era correto para aquela sociedade. Então ela não se envergonhava de quem ela era. Ela era estrategista. Se você for ver ali no texto, ela bolou uma estratégia ali porque ela queria rir do futuro. E segundo a rainha que estava contando ali para o rei como que era a mulher virtuosa, ela já estava no momento que ela, olha, eu estou curtindo, meu futuro está garantido, né? Ela só permanece em negócios lucrativos. Ela não se rotula. Então, se o negócio, ela analisava ali, falava assim, eu estou fazendo esse negócio não está me dando lucro não. Ela não ia ficar, ela não tinha um rótulo, ela não tinha apego em determinada coisa. Eu já tive apego a alguns negócios que não me davam lucro e eu queria que aquilo desse certo e não importa, e não importa, e não importa, e não importa. E ficava ali apegada e foi muito difícil para mim desapegar daquilo que não estava me dando lucro. Realmente estava me dando prejuízos e foi difícil. Agora não, a mulher de Provérbios 31, ela era estrategista e ela não ficava num negócio que não estava dando lucro. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ver, isso está me dando lucro, né? Não é só ganha-ganha, não é só a gente que ganha, mas também não é assim, perde. Não tem que viver só perdendo, tem que ter nem só perdendo, nem só ganhando, tem que ter esse equilíbrio, né? Em todas as áreas da nossa vida, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, o que eu estava no meu resuminho aqui, ela não se rotula, pois nenhum rótulo consegue abraçar todos os seus interesses e habilidades. A mulher multipotencial não tem como colocar um rótulo nela, porque ela vai para N caminhos, né? E ela também nem quer ser rotulada, porque assim como ela vamos supor, tá falando um dia sobre como cuidar do seu pet, no outro dia ela vai querer falar, a conversa dela, o estudo dela vai ser como fazer bolos de chocolate. Então não existe um rótulo para ela, né? O que mais aqui? Ela descobriu que a força e a dignidade dela são os ingredientes para que ela prossiga nesse movimento de ser multipotencial e não precisar escolher uma coisa só. Né? Por que ela precisava escolher uma coisa só? Por que ela tinha que escolher ser só a esposa que fica só em casa, cuidando só dos filhos? Por que ela tinha que escolher ser a mulher que compra uma terra e planta o pé de uva lá para ter o vinhedo? Por que ela tinha que escolher? Ela podia fazer tudo. E nós temos que olhar para nós assim, por que eu tenho que falar assim, não, eu quero ser
só tal coisa. Não, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser. Nós podemos ser mulheres bem resolvidas, mulheres com a nossa vida financeira bem resolvida. Nós podemos ser uma mulher com a nossa vida espiritual bem resolvida. Nós podemos ser uma mulher com a nossa vida emocional bem resolvida. Por que que eu tenho que falar assim, se tá certo na vida espiritual, como diz aquele ditado, sorte no amor, azar no jogo, ou vice-versa. Por quê? Né? Ela descobriu, essa mulher de Provérbios 31, ela descobriu que a força interna dela, a dignidade dela, eram os ingredientes que ela precisava. Ela não precisava de uma aprovação externa. Eu vou ver se eu com fulano, com ciclano, eu vou pensar, eu vou analisar. Tá tudo aqui dentro. Ela descobriu esse poder de criar a realidade dela, de se mover, de que o pensamento e o sentimento criam a realidade. Ela descobriu isso. E a partir de que ela descobriu isso, mesmo no tempo que ela vivia lá, ela pôde ser uma mulher completamente fora do seu tempo e viver da forma que ela queria viver, né? E ela ri, a Bíblia fala ali que ela ri sem medo do futuro, pois ela já sabe que o futuro está garantido. E quem que garantiu o futuro dela? Foi ela mesma, com as ações dela. Ela não ficou esperando nada de ninguém, ela não ficou esperando aprovação, ela não ficou pedindo, será que eu posso? Será que eu não posso? Isso há mais de 2000 anos atrás, né? Então, muitas vezes nós aqui, nós ficamos pensando, nós mulheres, será que eu posso? Será que eu devo? Será que, né? E a resposta do eu posso, eu devo, eu consigo, tá aqui dentro. Está aqui dentro de nós. Então eu te convido como, né, a mulher multipotencial que você é. Estou falando aqui especificamente para as mulheres, porque o meu trabalho é voltado para as mulheres, né? A descobrir essa força que você tem aqui, essa essência que você tem dentro de você, essa conexão que você tem com Deus, com o Senhor, e viver a vida que você se propôs, né, a viver. Fechou, gente? Um beijo para todas vocês. Está encerrando aqui a live. Foi muito bom ter passado essa manhã aqui com todo mundo que participou aqui da live. Eu tô muito feliz. Eu sempre começo a live super nervosa, assim, ansiosa. Eu espero do fundo do meu coração que esse assunto tenha contribuído com você mulher, a ser essa mulher multipotencial, a ser essa mulher que cuida do futuro, a ser essa mulher que garante o seu futuro, e que daqui uns dias a gente possa olhar para a nossa vida e rir do futuro e falar, tá tudo garantido, eu tive todos os movimentos, eu não preciso me descabelar, eu não preciso ficar nervosa, porque eu me movimentei em relação ao meu futuro. E sei como essa mulher, olha, essa mulher aqui, há mais de 2000 anos atrás, muito mais, uma mulher extremamente fora do seu tempo, extremamente visionária, né? E garantindo o seu futuro. E que nós possamos ser essa mulher multipotencial, né? E dar esses nossos passos sem jogar nenhuma carga extremamente excessiva demais no nosso companheiro, dizendo que ele tem a responsabilidade de garantir o nosso futuro, né? E deixar também ele viver em paz, não é verdade? Para não acontecer como aconteceu com esse casal aqui em Balneário, né? Onde, né, aconteceu essa fatalidade, né? Que o homem, ele não teve coragem de contar. Ele não tinha confiança, como essa mulher aqui, o marido dela tinha confiança nela. Ele não tinha confiança de falar, olha, não temos condições de fazer isso, né? Então, que nós possamos aqui, ó, ser as responsáveis por todas as áreas da nossa vida. Até a próxima live, gente. Beijo!